Tu já imaginou você ir fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça e, em virtude das tuas declarações na sustentação oral, tu virar réu em um processo? Isso parece loucura, parece algo improvável de acontecer, mas pode vir sim acontecer, inclusive no julgamento que aconteceu agora no dia 14 de novembro no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu estava lá no tribunal de Florianópolis quando, antes do meu julgamento, foi julgado o recebimento da denúncia da Operação Caronte, que envolve mais de 20 acusados e tem a ver com crimes contra a administração pública que envolvem o prefeito de Criciúma. Não li esse processo, não sei nada sobre ele, mas o que me chamou muita atenção, me fez gravar esse vídeo hoje, é o que aconteceu quando se iniciou o voto da relatora, a desembargadora Cíntia. Foram 15 sustentações orais de advogados antes do voto da relatora, e antes da relatora iniciar esse voto, olha só que interessante, ela fala o seguinte, que ela gostaria de colocar em votação que, no entendimento dela, faltou serenidade, educação e respeito pelos advogados que estiveram na tribuna. E então ela pediu que fossem remetidas as gravações das sustentações orais ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados, para que tomassem as medidas que se entendessem cabíveis. Ela disse mais, ela disse que ao advogado é permitido sim ir ao tribunal defender os interesses do seu cliente, mas não atacar a instituição. Aqui na minha legenda eu deixei o link dessa notícia que saiu inclusive no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas o que é muito importante a gente conversar aqui rapidamente é que essa notícia ela vem muito a calhar desse movimento que eu venho fazendo da advocacia distensionada, em que a gente fala então sobre mentalidade, comportamento e estratégia, e sobre um comportamento do advogado respeitoso, sereno e com educação. Justamente o que a desembargadora Cíntia falou que faltou a alguns dos advogados. Também quero deixar aqui claro, eu não estou indicando nenhum advogado, não foram todos os 15 advogados que fizeram sustentação oral lá que cometeram talvez esses erros, mas que seja um advogado que tenha cometido, isso já causou toda uma alteração de energia no local, no julgamento, que talvez não precisava ter acontecido. E aqui 2 pontos me parecem muito importantes da gente conversar. O primeiro ponto é sobre essa possibilidade, sim, de responsabilização do advogado quando ele extrapola os limites da defesa do cliente para atacar uma instituição, para atacar um servidor público, por exemplo. Pessoal, a tribuna não é um lugar livre para se falar tudo que se quiser, por mais que se entenda que pode sim estar havendo uma injustiça, isso não te dá o direito de ser grosseiro, de ser desrespeitoso, de ser mal educado. E o segundo ponto, e aqui que me parece muito importante, e não é só sobre comportamento, mas também sobre estratégia, imagina só, Operação Caronte, uma operação com 21 acusados, que vai ser longa, vai ter várias fases, várias audiências, uma instrução cansativa, e no início desse procedimento já, ou seja, no recebimento da denúncia, como é uma ação originária lá no tribunal, o recebimento da denúncia, já se tem talvez um ou mais advogados que foram o alvo dessa observação da desembargadora. Esses advogados já romperam toda a possibilidade de contato, de comunicação, de abertura com a desembargadora. E aqui eu fico me perguntando, como será o resto desse procedimento, dessa relação dos advogados que representam seus clientes com a desembargadora, que agora, no recebimento da denúncia,
ela já se sentiu extremamente ofendida, constrangida, atacada. Então, quando a gente fala sobre uma advocacia destensionada, não é apenas para se falar da gente estar bem, mas também de se criar relações, de se criar um ambiente favorável de atuação e de ser ouvido. Porque não me adianta a gente fazer a melhor defesa, a melhor petição, se quando chegar no julgador, esse julgador tem restrições contra você. Esse julgador não está disposto a te escutar. Então, o que me fica muito claro sobre esse caso, sobre essa ocorrência é: a gente sempre tem que estar pensando não só em passar a dor do cliente, isso é importante também, mas em gerenciar a forma como a gente atua nos nossos casos para que, como nesse caso, daqui a pouco, o advogado não vire réu também por ter se excedido numa sustentação oral e, mais do que isso, ainda prejudicar o seu cliente, porque pela sua atuação pode ter rompido a necessária relação de ser ouvido, de ser atendido e de ser escutado, que é necessário no processo para a gente chegar ao fim do processo, ao nosso êxito, ao que a gente deseja dentro de uma defesa criminal eficiente. Então é isso. Esse é o comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Quem ainda aqui não se inscreveu no canal, se inscreve. E quem ainda não olhou nenhum episódio do nosso movimento Advocacia Destensionada, assiste aí, que eu garanto, vocês não vão se arrepender. Até mais.